Bom, galera, eu escolhi aqui algumas questões para a gente comentar, ok? Então, a primeira que a gente vai fazer é essa questão 13 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma questão que fala sobre o balanço do cálcio. Ele diz o seguinte: um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo mulheres. O esquema abaixo apresenta a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção dos hormônios A e B. Então, na última aula, nós falamos sobre o papel de dois hormônios, como a calcitonina e o paratormônio, produzidas respectivamente pela tireoide e paratireoide. Então, olha só, nós temos um limite para um valor básico para o cálcio no sangue, certo? Então, quando o indivíduo, por exemplo, tomou um copo de leite, esse cálcio ele aumenta a quantidade. Então, isso vai fazer com que a glândula X produza o hormônio A. Que glândula é essa? A tireoide. Ela vai liberar o hormônio calcitonina e essa calcitonina ela vai fazer com que o nível do cálcio no sangue diminua, volte para o valor normal, ok? Isso se deve porque a calcitonina ela ativa lá os osteoblastos que vão pegar esse cálcio do sangue e jogar na matriz extracelular. Já quando esse nível fica baixo, se o nível de cálcio fica baixo demais, a glândula Y, ou seja, as paratireoides, produz o hormônio B, por exemplo. Se está em período de jejum, acordou, não tomou café ainda, então essa taxa de cálcio tende a cair. E aí a glândula Y, a paratireoide, libera o paratormônio, que ativa os seus osteoclastos a liberar o cálcio da matriz para o sangue para aumentar novamente o valor, voltar ao patamar normal, ok? Então vejam só, o que ele vai dizer aqui? Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente da atuação intensa do hormônio e das glândulas indicados em... E aí, qual seria aqui as alternativas? Bom, primeiramente, ligado ao balanço de cálcio, você teria a calcitonina para a hormônio. As duas alternativas é a A e a D que fala disso. Calcitonina tireoide para a hormônio para a tireoide. Então, ele fala aqui em processo de perda de cálcio. Perda de cálcio aonde? Perda de cálcio na matriz extracelular, porque está falando aqui, ó, a perda de cálcio dos ossos. A perda de cálcio se deve o quê? A retirada do cálcio da matriz. Quem faz isso são os osteoclastos. Então, quem destrói a matriz extracelular para reabsorvê-la é o paratormônio pela ação produzido pelas glândulas paratireoides. Então, a resposta aqui dessa questão é letra D de dado. Ok? Questão bem interessante do ponto de vista fisiológico. Bom, a questão 12, a questão aí também de uma universidade estadual, também de 2016, essa questão ela fala o seguinte: a figura abaixo apresenta a representação da caixa torácica humana com relação à organização, estrutura e função desta. Assinale o que for correto. Então, aqui nós temos uma representação da caixa torácica que faz parte, aí, como a gente já viu, do nosso esqueleto axial, junto aí. Só que aqui pega alguns ossos que fazem parte da cintura escapular. Então aqui rapidamente, só para a gente identificar, para facilitar, esse número 1 aqui está identificando o osso externo, a popular titela. Esse 2 aqui está identificando aqui as costelas, nós temos 12 pares de costela. Esse aqui está indicando a escápula ou omoplata, a famosa pá. E aqui o 4, a clavícula, a popular saboneteira. Ok? Então vamos analisar os itens. Essa questão aqui ela é uma questão de somatório, onde você tem que dar a soma dos corretos. Ok? Então o item 1 fala o seguinte: em 1
externo é apontado o osso externo. A este osso achatado no meio do peito unem-se por meio de cartilagem os 7 pares superiores de costela. Ou seja, essas costelas, existe uma divisão para elas que é chamá-las de verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são essas que se inserem diretamente no externo. Tem uma cartilagem entre elas nessa articulação. Então, os 7 primeiros pares aqui, bem aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aqui. Esses 7 aqui são chamados de costelas verdadeiras. Já 3 pares aqui finais, esse e esse, eles se inserem na cartilagem que se insere no 7º par aqui. Aí são chamados de costelas falsas, ok? Então 7 mais 3 já deu 10. E as duas últimas aqui são chamadas de costelas flutuantes, porque elas não se inserem no externo, elas inserem mesmo na própria musculatura, ok? Tem mulheres, por exemplo, como forma de afinar a sua cintura, a sua silhueta, elas retiram aqui, cortam, serram essas últimas costelas aqui, tá bom? Bom, então nós temos um total aqui de 12 pares. Então esse item aqui está verdadeiro, porque está falando das 7 pares superiores, que são as costelas verdadeiras. Item 2, são apontadas 2 costelas. As costelas ajudam a compor a caixa torácica, a qual tem a função de proteção do coração, dos pulmões e dos principais vasos sanguíneos. Verdadeiríssimo esse papel, né, do sistema esquelético de proteção de órgãos. 4. A escápula e a clavícula são apontadas em 3 e 4, como eu falei para vocês, respectivamente. Estes ossos formam a cintura articular escapular, os quais unem os membros superiores ao esqueleto axial, ok? Então, verdadeiríssimo também esse item. E o item 8, o número 5 aponta uma vértebra. O número 5, tá aqui, tinha até esquecido ainda do número 5. Uma vértebra, certíssimo. A coluna vertebral é formada por 33, que eu falei para vocês, 33 vértebras. Repetindo, né, são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 do cóccix. Nos adultos, algumas vértebras se fundem, reduzindo o número a 26, ou seja, porque ele conta o cóccix e o sacro como um só. O sacro com 1 e o cóccix com 1, ou seja, fica 7, 12 mais 5, dá 24, 25, 26. As vértebras articulam-se em sequência e são unidas entre si por ligamentos, formando um eixo ósseo firme e flexível. Verdadeiríssimo, todos os itens verdadeiros nessa questão. Ok, então somatória fica 8 com 4, 12, 14, 15. 15 é o somatório das questões corretas dessa questão de número 12. E da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, essa aqui é da uma universidade Mackenzie, paranaense. A questão é de 2017. Tem um textinho aí que fala assim: cientistas chineses, está falando aqui do uso da pele de peixes para tratar, por exemplo, queimadas, pessoas com lesões na pele. Cientistas chineses afirmam que o colágeno presente na pele de peixes pode ser uma forma mais rápida para curar a pele humana de ferimentos superficiais. Eles extraíram colágeno de tilápias e criaram uma rede com nanofibrilas que foi testada em ratos e mostrou alta capacidade de auxílio na regeneração, proporcionando um tratamento mais rápido e sem rejeição. A ideia por trás da técnica é criar uma camada de colágeno que acelere o crescimento celular e a produção de novas proteínas no local da ferida. Também abundante em mamíferos, essa substância não é muito usada atualmente em razão de uma série de obstáculos.
Se retirado de porcos e bois, pode conter impurezas e transmitir doenças. Já nos peixes que são afetados por agentes diferentes, esse risco é menor por ser um animal mais distante evolutivamente do que os mamíferos que foram citados. A grande quantidade de peixes e o descarte de peles em vários casos também são pontos favoráveis à utilização desse recurso. E aí nós temos que analisar os itens aqui e vamos julgar com V ou F. O primeiro item fala: para a síntese de colágeno, colágeno é uma proteína, e de outras proteínas, o códon de iniciação deve ser sempre o A ou G, correspondente ao aminoácido metionina. Isso mesmo. Toda síntese proteica começa com o códon da metionina, ok? Então, verdadeiríssimo isso. Nos processos de cicatrização, os fibrócitos, células do tecido conjuntivo propriamente dito, transformam-se em fibroblastos produtores de colágeno. Os fibrócitos são células inativas, quando elas voltam a ser ativas, são fibroblastos e vão produzir o colágeno. Verdadeiro esse item. O colágeno é a proteína mais abundante no reino animal. Aqui ele diz em todos os tecidos. Não, não é em todos os tecidos, só no tecido conjuntivo, não é epitelial, muscular e nervoso, não. Então, falso. Os tendões apresentam as fibras colágenas dispostas em feixes paralelos e compactos, proporcionando resistência à tensão e atração. Verdadeiro. Os tendões são formados por tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo modelado, ou chamado também de tendinoso, onde as fibras são todas paralelas. Verdadeiríssimo. Cartilagens fibrosas, como as encontradas nos discos intervertebrais, são ricas em fibras colágenas que contribuem para a flexibilidade e amortecimento. Realmente, a cartilagem que fica nos discos intervertebrais, ela é do tipo fibrosa e é a que mais tem colágeno. Então, verdadeiríssimo aí. Então, fica fechado aí, só o terceiro item é falso dessa questão. A questão 8 é uma questão também para julgar com V ou F e diz o seguinte sobre os ossos. Os ossos são estruturas muito resistentes, também elásticas, e têm importantes funções no organismo, como a sustentação. Na figura abaixo nós temos algumas partes aqui que nós já vimos na aula. A diáfise é essa parte longa do osso, aqui são as epífises, você tem o periósteo, que é a capa externa do osso, e o endósteo, que é a parte interna, porque os ossos são ossos longos como esse aqui, são ocos. E aí tem a medula óssea vermelha, que em alguns casos é substituído pela medula óssea amarela, e fala também aqui das cartilagens nas regiões das epífises. Bom, vamos julgar os itens. Além da função de sustentação, todos os ossos têm no seu interior a medula óssea vermelha, responsável pela produção das hemácias. Será que todos os ossos têm medula óssea? Não, falso. Até citei isso na aula. Os ossos aqui do ouvido médio ou orelha média, matelo, bigorna, estribo, que vocês vão estudar isso em sistema sensorial, eles não têm medula óssea vermelha. São os ossículos, são os menores ossos do nosso corpo. Então esse item aqui está falso. O crescimento dos ossos depende, entre outros, de fatores genéticos, claro. Depende dos fatores genéticos e depende do tipo de alimentação do indivíduo. Ok? Verdadeiro. O tecido ósseo cessa seu crescimento e as trocas de sais minerais com o sangue na idade adulta dos indivíduos. Acabei de mostrar na primeira questão que essa troca de sais minerais entre o sangue e os ossos, a atividade dos osteoclastos e osteoblastos, durante toda a sua vida. Ok? Então está falso isso, não cesse. O crescimento dos ossos longos ocorre na região da diáfise, ou seja, entre as suas epífises. Não, o crescimento acontece nas pontas dos ossos. Eles vão crescendo nas extremidades, ou seja, nas epífises e não na diáfise. Então, falso. Nos indivíduos adultos, a deposição de cálcio nos ossos é constante, tornando-os cada vez mais rígidos, ou seja, falso também isso aí. A gente viu também numa questão que à medida que nós vamos envelhecendo, essa vai tendo perca dessa matriz óssea, ok? Então, nesse caso aqui, nós só temos o item 2 como verdadeiro, o restante todos falsos, ok? Bom,
a próxima questão aqui é a questão 4, questão aí da PUC do Paraná de 2015. Bom, fala aí sobre o MMA, as orelhas dos lutadores de MMA. Além de apanhar e sair das lutas com muito hematomas, os atletas que praticam MMA, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas, exibem certa particularidade estética que muitas vezes impressiona quem não está acostumado com o esporte, as orelhas deformadas. De acordo com os especialistas, o trauma contínuo nas lutas faz com que as orelhas fiquem dessa forma aqui, ó. Esse aqui é o Vanderlei, que é o Belfort, ó, a orelha dele. Fica assim deformada. Dentro do vocabulário médico, o problema também é conhecido como pericondrite, ou seja, uma inflamação ali no pericôndrio, que é a membrana que reveste a cartilagem. O cirurgião plástico Alexandre Barbosa afirma que isso ocorre porque, com os atritos e esmagamentos constantes sofridos nas orelhas durante os treinos e lutas contra o chão, o braço do adversário e outros, aparecem hematomas entre a cartilagem e o pericôndrio, tecido que fica entre a pele e a cartilagem e que é responsável pela nutrição da região. É comum a inflamação naquele espaço em função do trauma. A falta de suprimento sanguíneo pode conduzir a uma necrose, porque o tecido é avascularizado, o cartilaginoso, que resulta em uma reação fibrosa severa, ou seja, uma nova cartilagem é construída para preencher aquele espaço lesionado. Na verdade, uma nova matriz cartilaginosa. Cada vez que ocorre a inflamação, um pouco de cartilagem se forma, assim, esse aspecto se torna inevitável. Ou seja, por isso que eles têm essas orelhas aí meio deformadas. No texto, o termo pericondrite diz respeito a uma inflamação no pericôndrio. Que tecido forma o pericôndrio? O que vocês marcariam aí, pessoal? Então, o pericôndrio ele é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Não tem tudo isso, mas na letra A tem tecido conjuntivo denso, ok? Beleza? Então essa é a resposta aí da quarta questão. A questão 5 é também uma questão aí de 2014 de uma universidade estadual. Além da sustentação corporal, uma função importante dos ossos é servir de reservatório de cálcio. Isso nós já falamos bastante aqui. E aí ele vai citar nessa questão aqui, novamente falando aí sobre a osteoporose. Sobre as causas, que é uma questão da Universidade Estadual da Paraíba. Sobre as causas desta doença, analise as proposições. 1. A osteoporose pode ter como causa a produção excessiva do paratormônio, secretado pelas glândulas paratireoideas, que estimula o aumento do número de osteoclastos, o que ocasiona a degeneração da matriz óssea com consequente fraqueza dos ossos. E aí, verdadeiro isso. 2. Já comentamos sobre isso. 2. Apesar de ser importante na manutenção do tônus muscular, o exercício físico não traz nenhum benefício para os ossos, uma vez que a osteogênese é controlada apenas pela ação hormonal. O exercício físico faz bem para todos os sistemas, inclusive o sistema esquelético. Falso isso. 3. A osteoporose pode ter como causa a deficiência de vitamina A, já que esta é importante na regulação do equilíbrio entre as atividades de osteoblastos e osteoclastos. Em indivíduos que apresentam deficiência desta vitamina, a ação dos osteoclastos suplanta a dos osteoblastos e o osso enfraquece. Realmente, quando se fala em questão de osso, se liga muito a questão da vitamina D, que ela auxilia o processo de absorção de cálcio. Mas a vitamina A também é importante, porque ela funciona aí como um mediador nas atividades, como foi falado no item dos osteoblastos e dos osteoclastos, ok? As vitaminas, vocês sabem, elas atuam como cofatores, coenzimas de
enzimas, proteínas com ação enzimática, ok? Então aqui nós temos o 1 e o 3, letra D é a resposta dessa questão. Ó, a questão 19 da lista de vocês, a questão de 2012 aí da Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre o IMC, o índice de massa corporal. Acredito que todo mundo aqui saiba calcular o IMC. O índice de massa corporal tem sido utilizado como um parâmetro de avaliação da obesidade. Pode ser calculado como IMC igual a massa do indivíduo dividido pela altura ao quadrado. A massa em quilos e a altura em metros. No caso de indivíduos adultos, o IMC entre 18,5 e 24,9 é considerado ideal para uma pessoa saudável. Entre 25 e 29,9 ocorre sobrepeso e acima de 30 são descritos diferentes graus de obesidade. Com o valor de IMC acima de 40, o indivíduo é considerado como obesidade mórbida. Sobre este assunto, vamos analisar os itens aí, julgá-los novamente com o VOF. Pessoas com IMC acima de 40 não perdem peso com a realização de exercícios físicos e devem se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. Olha, isso aí está falso, porque o exercício físico, pessoas com obesidade mórbida podem fazer alguns exercícios físicos. Essa cirurgia de redução do estômago é para aquelas situações em que o indivíduo não consegue mais nem praticar exercício físico nenhum, não consegue realizar nenhuma atividade física, não tem problemas de fazer dieta, certo? Ela seria aí um último recurso, seria a cirurgia bariátrica chamada, que é a cirurgia de redução de estômago. Mas para isso o indivíduo, ele tem que, para poder se submeter a essa cirurgia, ele tem que perder um pouco de peso para que o corpo já entre no processo de reeducação alimentar, senão a cirurgia não dá certo. Pessoas com IMC acima de 30 geralmente possuem espessa camada de tecido adiposo junto à pele, o que permite maior isolamento térmico em regiões geladas em comparação com pessoas magras. E aí, pessoal, isso aqui está verdadeiro. É por isso que as meninas preferem os crushes gordinhos. Os gordinhos fazem sucesso. Por quê? Porque eles são quentinhos e macios, ok? Então nós gordinhos temos essa vantagem de ter aí embaixo da pele, né? Nós temos aí debaixo da pele uma grossa camada de tecido adiposo do tipo unilocular que funciona aí como um isolante térmico, ok? Então, verdadeiríssimo isso aí. E para os mamíferos isso é essencial naqueles que vivem em locais de temperatura muito baixa. A ingestão, então esse item aqui é verdadeiro. A ingestão de gorduras na dieta, independentemente do IMC, auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis, tais como as vitaminas A e K, cujas deficiências causam respectivamente xeroftalmia e hemorragias. Ok. Nós temos vitaminas hidro e lipossolúveis. Essas citadas realmente são lipossolúveis e a falta delas provoca xeroftalmia, que é a dificuldade de observar objetos em ambientes pouco iluminados, a chamada cegueira noturna, e hemorragias são processos de sangramentos. Indivíduos, então isso aqui está verdadeiro. Indivíduos com grande massa muscular em relação à altura, como atletas halterofilistas, podem ser saudáveis apesar de apresentarem IMC acima de 30, ou seja, o IMC deles dá de obeso. É porque proteína pesa. Proteína tem peso semelhante com o peso de gordura. E aí os indivíduos, os halterofilistas, os fortões,
Se você levar em consideração o índice de massa corpórea deles, vai dar como se eles fossem obesos. Só que na realidade o índice de massa corporal ele é um indicador da obesidade. Ele é um indicador. Então tem essas situações aí que o IMC tem que ser desconsiderado. Porque a pessoa, logicamente, ela não é obesa porque ela tem um excesso de proteínas musculares que pesam bastante também, ok? Então, verdadeiro isso aqui. Pessoas com IMC acima de 30, mas com colesterol do tipo LDL normal, não estão propensas ao desenvolvimento de arteriosclerose. Beleza? Essa questão aqui é um meio polêmico, o gabarito dela é verdadeiro. Beleza? Mas aqui tem alguns errinhos. Porque diz o seguinte, aqui está certo, pessoas com IMC acima de 30, mas com colesterol LDL normal, não vão ter problema de formação de placas de colesterol, que na verdade o termo é aterosclerose. Aterosclerose. Tinha que ter tiradas que esse R. Esse termo aqui até o termo errado. Tem aterosclerose e arteriosclerose. Arteriosclerose é um problema de que o indivíduo perde o tônus da artéria por algum outro fator. Muitas vezes fatores genéticos envolvidos. A formação de placas de colesterol que entopem a luz da artéria, do vaso sanguíneo, é a formação de ateromas, é chamada de aterosclerose, beleza? E é verdadeiro, às vezes pessoas magras, o IMC baixo, mas tem um LDL alto e formam essas placas de colesterol que podem provocar um infarto, um acidente vascular cerebral, certo? Então, verdadeiro aí. E a última questão aqui que eu selecionei para vocês, questão aí da Universidade Federal de Juiz de Fora, de 2015, diz o seguinte: mamíferos aquáticos como os cetáceos, baleias, golfinhos, botos, possuem um revestimento de tecido adiposo que serve principalmente para evitar perda de calor. Isso aí eu já expliquei em listas passadas. Questão de um golfinho que eu fiz. Até na última lista, a questão do controle térmico exercido pela pele. Em humanos, o corpo é mais ou menos envolvido por uma camada de gordura que se localiza abaixo da pele. Marque a afirmativa correta, a qual mostra o nome das células desse tecido, 1, as substâncias que armazenam, em 2, e um exemplo de suas funções, em 3. Ou seja, quais são as células que armazenam gordura? São as células adiposas. Tem a ver aqui com a questão. Elas armazenam o que? Gordura ou lipídios. E tem como função reserva de energia. É a única alternativa que dá para preencher corretamente aqui é a D. Porque a fala adipose, mas é hemoglobina. Hemoglobina das hemácias, tem a ver com adipose. Ok? E a única que fala em adipose, já que a questão fala em tecido adiposo, ou seria a letra A ou a D. A única que encaixa aí é a letra D, é a resposta da questão. Ok, pessoal? Então, essas foram algumas questões que eu selecionei aí para que vocês pudessem assistir a resolução, e as demais vocês podem conferir aí o gabarito que já foi postado e a gente pode discutir aí no segundo momento da aula. Então, um forte abraço, pessoal, e até a próxima.